Pensa rápido. Um espião. O que vem na sua cabeça? Provavelmente um smoking, um carrão, talvez um encontro secreto numa cidade europeia cheia de névoa, né? Pois é, essa é a imagem que o cinema e os livros venderam pra gente por décadas. Glamour, perigo, martinis. Mas olha, a gente vai ver aqui que a realidade da espionagem no século XXI é bem diferente. E se prepara, porque a verdade é muito mais complexa e, na verdade, está bem mais perto da gente do que se imagina. E pra gente já começar a quebrar esse mito, tá aqui o número: 40 mil libras por ano. Sabe o que é isso? É o salário inicial de um oficial de inteligência lá no Reino Unido. Isso tá bem longe da vida de luxo dos filmes. Mal dá pra pagar um apartamento simples num subúrbio de Londres. Então, vamos mergulhar nisso de vez. A espionagem moderna não tem nada a ver com perseguição de carros e explosões. É, na verdade, uma guerra silenciosa, que acontece num campo de batalha que a gente nem consegue ver. Hoje em dia, o objetivo todo é conseguir segredos militares e industriais que têm um valor estratégico. Pensa aí, projeto de mísseis, computação quântica, dados econômicos. E isso é feito de duas maneiras principais: usando inteligência artificial, que analisa montanhas de dados procurando padrões que o ser humano nunca ia achar, e, o que é crucial, através da boa e velha infiltração humana. Tá, mas como é que as agências encontram gente disposta a se infiltrar? Esquece aquela cena de encontro secreto em banco de praça. O recrutamento foi parar no lugar mais público que existe: a internet. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta é surpreendente. É tudo digital e bem aberto, pelo menos aqui no Ocidente. As agências de inteligência estão usando as mesmas ferramentas que todo mundo usa no dia a dia. E olha que interessante isso aqui, o processo do MI6 britânico. Eles simplesmente publicaram um guia passo a passo no YouTube. É isso mesmo, a orientação é super clara. Use um computador que não seja o seu, assista aos vídeos e, se tiver alguma informação valiosa, entre em contato por um portal seguro chamado Correio Silencioso. É basicamente um convite aberto para o mundo todo. E o trabalho vai muito, mas muito além daquele estereótipo do agente de campo. A CIA, por exemplo, anuncia mais de 100 cargos diferentes. Eles precisam de especialistas em cibersegurança para proteger as redes, de analistas de dados para achar a agulha no palheiro da informação e de linguistas para entender dialetos super raros. É um universo de especialidades. Vamos dar uma olhada no cenário global agora, porque as táticas e os jeitos de recrutar mudam da água para o vinho dependendo de quem está jogando o jogo. Esse slide aqui mostra a divisão de um jeito bem claro. De um lado, você tem o Ocidente, com um modelo aberto procurando talentos entre o público geral, usando rede social e tudo mais. Do outro, potências como a Rússia e a China, que operam num sistema fechadão, recrutando gente de dentro das Forças Armadas e do Partido Comunista, onde a lealdade já é, digamos, pré-aprovada. E só para a gente entender a máquina de inteligência dos Estados Unidos, é bom ver essa divisão. A NSA é a gigante da espionagem eletrônica, os ouvidos do governo. A CIA foca na inteligência humana fora do país, gerenciando agentes em campo. E o FBI faz o trabalho doméstico, combatendo ameaças internas e a espionagem estrangeira dentro dos Estados Unidos. Enquanto o Ocidente está lá investindo em portais online, os serviços de inteligência russos parecem ter sido associados a métodos um pouco mais definitivos. Existe um padrão bem perturbador de ex-agentes, empresários e opositores que morreram em circunstâncias muito suspeitas nas últimas décadas, muitas vezes por envenenamento. É quase uma continuação dos métodos da Guerra Fria. E tudo isso nos leva a uma questão que é central e talvez um pouco contraintuitiva nessa nossa era tão digital. Pensa bem, com algoritmos que podem analisar terabytes de dados em segundos, por que as nações ainda arriscariam a vida de agentes humanos em operações super perigosas? A resposta está naquilo que a tecnologia simplesmente não consegue copiar. A resposta é a psicologia humana. Um agente treinado sabe explorar vulnerabilidades que um computador nem sonha em quantificar. Um funcionário que se sente desvalorizado, um gerente cheio de dívidas, um cientista que quer reconhecimento. Esses são os pontos de entrada. As máquinas entendem de dados, os espiões entendem de gente. Para a gente entender melhor, pensa num firewall como se fosse a muralha de um castelo digital. Ele foi projetado para ser uma barreira impenetrável, controlando tudo que entra e sai de uma rede para impedir invasores. É a linha de frente da cibersegurança. Só que aqui está o ponto crucial, o firewall mais forte do mundo, a criptografia mais avançada. Nada disso adianta se tiver alguém do lado de dentro, com as senhas e o acesso.
O agente humano é a chave mestra que consegue passar por qualquer defesa tecnológica. Então, quando a gente junta todas essas peças, começamos a enxergar as novas regras desse jogo global de sombras. Um jogo que é, ao mesmo tempo, super tecnológico e profundamente humano. E no topo dessa nova ordem estão as superpotências cibernéticas. Estados Unidos, China e Rússia lideram em recursos, capacidade e, vamos dizer, agressividade no domínio digital. E outras nações, como o Reino Unido, estão correndo para não ficar para trás. E o que eles tanto buscam? Esse gráfico mostra quais são os prêmios nessa guerra silenciosa. Não se trata mais de território, e sim de informação. A propriedade intelectual de empresas, projetos de novas tecnologias militares, comunicações diplomáticas e, talvez o mais assustador de tudo, o controle sobre a infraestrutura crítica que sustenta a nossa sociedade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a espionagem não acontece mais só entre governos, mas também mira empresas e indivíduos, e se as ferramentas de recrutamento estão em plataformas públicas, então a linha de frente não é mais uma fronteira distante. A linha de frente, na verdade, está em todo lugar. E a batalha é tanto por dados quanto por corações e mentes.